Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Checkmate, hoje com o nosso painel de comentadores, do PSD Rui Rei, do PS Nuno Antão, e dar as boas-vindas também ao Luís Gomes, do Bloco de Esquerda. Convidámos também o António Filipe, do PCP, que disse que ia estar presente no debate. Entretanto, se chegar, vai-se juntar a nós também neste painel de comentário. E vamos começar pelo assunto que esteve hoje na ordem do dia, que tem a ver com uma visita que foi feita esta manhã pela deputada do Bloco de Esquerda à Associação de Apoio às Vítimas da Legionela, no Forte da Casa, a Catarina Martins, que defendeu hoje que devia ser criado um fundo de solidariedade para ajudar as vítimas deste surto e sublinhou ainda estarem reunidas todas as condições no Parlamento para que sejam repostas as inspeções obrigatórias. O Bloco de Esquerda referiu querer ainda ir mais longe na legislação e criar mecanismos de controle do ar que nunca existiram na lei, também programas de prevenção. Por uma questão também de proximidade e de conhecimento sobre esta matéria, eu peço ao Rui Rei que comente estas declarações da deputada Catarina Martins e se faz ou não sentido esta criação de um fundo de solidariedade para com as vítimas da Legionela. Muito obrigado, muito bom dia a todos e é sempre um gosto aqui estar e aqui voltar. E o que eu queria dizer sobre esta matéria, até porque eu moro na Póvoa de Santaria, hoje União das Freguesias da Póvoa de Santaria e do Forte da Casa, portanto ali bem perto do Forte da Casa. Eu acho que o cumprimento da lei e o apoio às vítimas e obrigar que aquelas empresas que não cumpriram, ou aquela empresa em particular que não cumpriu e que levou à morte de um conjunto de munícipes e de cidadãos que moravam no Forte da Casa e no Concelho de Vila Franca de Xira, obrigá-los a cumprir, quer quem administra as empresas, quer quem foi responsável por toda aquela situação, do meu ponto de vista, é da mais elementar justiça e já vai tarde, porque já devia ter sido há mais tempo. Portanto, o que eu espero é que os responsáveis sejam chamados à responsabilidade, passa a redundância, e que as vítimas possam ser, de certa forma, compensadas, porque quem faleceu não há compensação possível, mas verdadeiramente compensadas e os responsáveis punidos por a negligência que ali adveio. Outra coisa... Do Fundo de Solidariedade. O Fundo de Solidariedade, para mim, quer dizer, o que eu acho é que as empresas devem ser chamadas à responsabilidade. O Estado pode e deve avançar com, eventualmente, um fundo para fazer face às necessidades que as vítimas tenham, mas, mais tarde ou mais cedo, as empresas privadas ou a empresa privada responsável por aquela situação tem que ser responsabilizada e a administração e quem é acionista daquela empresa tem que ser chamado à pedra. Outra coisa é a demagogia da deputada Catarina Martins, que é responsável do Bloco de Esquerda. Essa é outra coisa. Governa o país há mais de 2 anos e nem alterou a lei, nem fez nada para defender as vítimas. Portanto, o que eu espero é que depois desta visita ao Forte da Casa, verdadeiramente então se altera a lei que eles dizem que devia ter sido alterada desde há uns anos a esta parte, que eu continuo a dizer que o problema não está na lei, o problema está em quem incumpre e leva à morte de pessoas, e o que é errado é que ao fim deste tempo todo, todos estes anos que passou, a Justiça não tenha conseguido responsabilizar toda esta gente que foi responsável pelas mortes. E, portanto, o que eu gostava que a deputada Catarina Martins e outros deputados da esquerda à direita viessem a público perguntar à Justiça porque é que até hoje não responsabilizaram esta gente. Porquê é que não responsabilizaram? E, portanto, quando a deputada Catarina Martins vem dizer hoje que já estão criadas as condições, eu não percebo, mas já passaram mais de 2 anos e os senhores, quase 3 anos, e os senhores ainda não alteraram a lei, que na altura vieram a terreiro dizer que era tão importante alterar. Entretanto, houve aquele caso de Legionela, que foi dos maiores que alguma vez existiu no mundo, e recentemente nos hospitais também. E, portanto, nem fizeram, nem resolveram o problema da lei no Forte da Casa, nem resolveram o problema nos restantes hospitais. Portanto, têm maioria absoluta, já deviam ter alterado. Como nota final, acho que os responsáveis deviam ser punidos, e as pessoas que não tiveram nenhuma responsabilidade ajudadas a resolver os seus problemas, que alguns ficaram
com marcas para o resto da vida. Nuno Antão, relativamente a esta questão da legionela, faz sentido uma alteração legislativa e esta questão do fundo de solidariedade? Como é que o PS também encara este caso que aconteceu? Bom dia a todos, cumprimentar em especial o Luís, que se estreia hoje aqui connosco no debate. Duas notas prévias sobre a questão das alterações legislativas. A estrutura jurídico-legal deste país já é suficientemente complexa para nós, a propósito de todos os episódios, sejam eles da gravidade da questão da legionela, seja um episódio dos animais poderem frequentar os restaurantes com os seus donos, para tudo temos uma lei, temos um decreto, temos uma alteração legislativa qualquer. Quer dizer, acho que chegou a altura de nós pararmos primeiro, pensarmos e depois então consolidarmos a nossa estrutura jurídico-legal. Porque é muito fácil aqui dizer que a Catarina Martins esteve a fazer demagogia. Eu assumo também essas dores, obviamente, porque a maioria absoluta no Parlamento é feita com base nos deputados do Partido Socialista também, mas não foi o Partido Socialista, nem foi o Bloco de Esquerda, nem foi o Partido Comunista, nem os Verdes que decretaram o fim da legionela. Foi um deputado do PSD, foi um deputado que decretou o fim. Estamos a falar do episódio de 2014. Isto aconteceu em 2014, não passaram 2 anos, já passaram 4 anos. E o que aconteceu foi que o Estado falhou, ponto. Eu não parece que seja... Quer dizer, é necessário nesta fase, de acordo com a estrutura que nós temos... Falhou em 2014 e em 2018. E em 2018. Depois dos mesmos que criticaram em 2014, não fizeram nada para alterar. E a senhora deputada Catarina Martins ainda foi lá dizer que prometia fazer mais não sei o quê. Mas não é preciso alterar uma lei que, de acordo com os deputados do seu partido, decretou o fim daquilo. Se decretou o fim, a coisa não devia acontecer mais vezes nenhuma. Nós aqui é que devemos ultrapassar este debate. E a questão do fundo de solidariedade? A questão do fundo, neste momento, parece-me que é o único mecanismo que é possível. Agora, o Estado tem que assumir as responsabilidades do Estado. Não é de quem é que é o responsável em concreto, que obviamente parece-me a mim, que não trabalho nesta área, nem trabalho na área da justiça, mas parece-me a mim que é óbvio que a empresa é que é responsável. O Estado tem que assumir perante as famílias aquilo que são as responsabilidades gerais. E depois, com a empresa, chegará ou não chegará a entendimento, e para isso servem os tribunais, sobre a forma da empresa ser punida, e acho que deve ser severamente punida. As famílias, não chega já àquilo que aconteceu, o facto de terem perdido os seus familiares, quando ainda passam anos e anos e anos e anos a reviver todas estas situações, porque ninguém, neste caso, o Estado não assume a sua responsabilidade. Se é através do Fundo de Solidariedade, que seja através do Fundo de Solidariedade. Espero que, quer a alteração legislativa, quer o Fundo de Solidariedade, sejam aprovados por unanimidade na Assembleia. Porque senão, quer dizer, continuamos com esta balbúrdia de demagogia para cá e demagogia para lá, e as famílias sempre envolvidas nesta situação. A Luís Gomes, relativamente a esta visita e, enfim, no fundo, é uma proposta também do Bloco de Esquerda para que seja criado este Fundo de Solidariedade como forma de compensar algumas destas vítimas. Que comentário também é que faz a esta situação? Muito bom dia também aos ouvintes da Rádio Íris, e queria agradecer antes de mais este convite, também cumprimentar o Nuno Antão e o Rui Rei, e aproveitar já agora também para saudar e desejar os bons sucessos à organização regional que saiu do recente congresso do Partido Socialista do distrito de Santarém. Sobre esta matéria, a mim parece-me que eu acho que é uma ofensa a todas estas vítimas e a todas estas famílias que passaram por e que ainda passam por este problema do surto de legionela, estarmos aqui a tentar procurar responsáveis de alterações legislativas, etc. Eu aqui partilho de algumas reflexões aqui manifestadas. Uma é claramente que as inspeções têm que ser mais rigorosas, e parece-me a mim que a Catarina Martins está bem neste sentido e nesta proposta. É fundamental que o Estado não falhe naquilo que é a sua competência, e
a sua responsabilidade, tem que dar essa segurança à população, seja lá fora da casa, seja lá de onde for. E a outra é o cumprimento da lei, inevitavelmente, e portanto, mais cedo ou mais tarde, nós sabemos como é que funciona, infelizmente, a lei em Portugal, e estas coisas vão se arrastando, mas é preciso apurar responsabilidades até às últimas consequências, e quem de direito assumi-las como não pode deixar de ser. Sobre a maioria absoluta parlamentar e no âmbito legislativo, parece-me a mim que é aí que se encontra o papel do Bloco de Esquerda, assumido irresponsavelmente, e parece-me que este Fundo de Solidariedade é fundamental para abreviar este sofrimento destas vítimas e das respectivas famílias. Eu acho que este é um passo importante, sem ter que deixar de refletir, como não pode deixar de ser, sobre alterações legislativas e um maior rigor sobre o cumprimento da lei, que isso é fundamental. Entretanto, os números do déficit foram também divulgados na segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, o que deu também, enfim, alguma controvérsia, até por causa da questão dos números e da questão da Caixa Geral de Depósitos. Sem contar com a injeção de capital realizada na Caixa, o déficit ficou-se o ano passado pelos 0,9%, com a Caixa ficou a 3% do PIB. Perguntou ao Rui Rei que leitura é que faz destes dados agora divulgados. A leitura que faço é que o Governo vendeu o gato por lebre. Essa é a leitura que eu faço. A verdade é que tudo aquilo que o Governo disse que iria acontecer, pelos vistos, aconteceu ao contrário. Disseram que não iria contar para o déficit, contou para o déficit. Disseram que estava o déficit mais baixo da história, aparentemente é de 3%. Bem, não sou eu que digo, é a União Europeia que diz, penso que é em dados de hoje ou de ontem, que vieram a afirmar isso. E portanto, ainda do meu ponto de vista, continua por explicar que verdadeiramente o Estado tivesse que ter metido todos aqueles 1.000 milhões que meteu, 6 ou 7 mil milhões, na Caixa Geral de Depósitos. Porque eu, pessoalmente, até tenho vários exemplos que a Caixa Geral de Depósitos, a continuar da forma como está, não se distingue em nada de um banco comercial. Em nada. E se não se distingue em nada de um banco comercial, eu pergunto o que é que faz aquele banco na esfera do Estado. O que é que faz? Se obriga os seus clientes a pagar comissões nas suas contas. Aliás, hoje ninguém na Caixa Geral de Depósitos está livre de pagar comissões. Eu tenho uma conta na Caixa Geral de Depósitos. Tenho que pagar comissões e tenho que pagar para ter conta na Caixa Geral de Depósitos. Noutro banco comercial onde tenho, não pago nada. Zero. Tenho que pagar por tudo e mais um par de botas. Eu pergunto, então, mas é para isto que nós temos um banco público em que agora o Estado ainda teve que lá meter mais 7 mil milhões? E só aqui ao lado, até porque na última semana, há 15 dias, falámos também sobre isto, não vi também, e se a Caixa Geral de Depósitos é assim tão importante, não percebo, onde é que esteve a esquerda no fecho dos balcões da Caixa Geral de Depósitos. Se nós metemos lá dinheiro, não percebo como é que a esquerda, não é? O Partido Comunista ou o Bloco de Esquerda, que são tão críticos no fecho dos serviços públicos, como aconteceu no caso do CTT, no caso da Caixa Geral de Depósitos, nem se ouviram. Tiveram absolutamente calmos, sereninhos, mais ou menos como um gato sem unhas. Porque mesmo um gato, quando é calmo, tem unhas, põe as unhas de fora. Quem tem gatos sabe, quando lhe faz a festa, ele de vez em quando põe as unhas. Aqui, neste caso, nada. Nem nada. Nem se ouviu. Metemos lá 7 mil milhões de euros, não sabemos o que é que vai acontecer e fecha-se balcões, não se dá serviços às pessoas, mesmo naqueles sítios que são o chamado interior, que se diz proteger e que se tem que financiar e investir para que as pessoas não venham para o litoral. Portanto, o que eu acho no fim do dia é que, verdade, o Governo prometeu uma coisa e saiu outra. Saiu os tais 3% em vez dos 0,9% ou 1% que era o que estava. E, portanto, o que eu espero é que no fim do dia tudo isto não seja aquilo que a esquerda andou a dizer, que é dinheiro para o capital e para o povo nada. Ou seja, verdade é que para o povo nada. Ainda hoje as manifestações dos professores, em que querem um conjunto de condições que aqueles mesmos que lhe andaram a prometer não lhe deram nada. Eu só estou a constatar o que os meus amigos prometeram durante estes anos todos. Eu, como já tenho 45 anos e já sou velho, já percebi o que é que andaram a prometer. E, portanto, o que eu acho é que ao fim destes anos nós percebemos o que é que fizeram. Verdade
face aos professores, face aos agentes das forças de segurança, face à reposição que diziam que fazia, face aos cortes. Eu sou funcionário público e ainda lá tenho os meus. Portanto, gostava que me explicassem, então, aquele fim da crise que foi decretado com a saída do Dr. Passos Coelho, onde é que ela está? Quando este ano, aparentemente, é o maior carga fiscal que alguma vez existiu em Portugal. Também não sou eu que digo. Vem hoje na comunicação social local. Entretanto, também avançar, Nuno, relativamente a estes números e esta questão da Caixa Geral de Depósitos. Na verdade é que o banco aumentou as suas comissões. Também faz sentido a existência de um banco na esfera do Estado? Isso faz todo o sentido, está estabilizado esse pensamento, é consensual da esquerda à direita, não me parece, quer dizer, da esquerda há alguma direita, vamos lá ver. Porque esta questão, o Banco do Estado tem que fazer a diferença. Esta questão do dos não pode cobrar o mesmo que cobram dos 7 mil milhões não fosse uma deriva de privatização que o governo de Passos Coelho teve, não é? Já tinha sido resolvida há mais tempo. E estes 7 mil milhões provavelmente não eram 7 mil milhões, eram 5 ou 4 ou 5 mil milhões, e tinha sido confortado no déficit de há uns anos atrás, e vai ter que ser, vamos lá ver, porque também não há. E essa é a mas em termos para as pessoas, nota. É difícil perceber às vezes, portanto, a injeção de capital em bancos quando há tanta coisa para... Pois, como é óbvio, mas a estabilidade do sistema financeiro parece-me que foi exatamente isso que andaram a dizer. Para a banca nem mais um cêntimo. Mais ou menos como se dizia em 61, ou 61 não, em 74, que era para a África nem mais um homem. Aqui era para a banca nem mais um cêntimo. Vamos ver nem o Rui Rei neste debate como na Assembleia Municipal. De cartaz em punho. Agora é os balcões da Caixa Geral de Depósitos. Da próxima vez eu trago da Caixa Geral de Depósitos. O problema do sistema financeiro mundial não resulta da governação das esquerdas em Portugal. Vamos lá ver se a gente estabiliza isto. Não resulta. Bom, mas vamos centralizar para os números. Admitindo que tudo aquilo que dizem sobre a governação de Sócrates é verdade, vamos admitir que é tudo verdade. Não. O problema do sistema financeiro mundial não resulta da responsabilidade da governação do Sócrates. Vamos lá ver se, quer dizer, não vale, a gente pode continuar aqui a fazer de conta que os responsáveis pela situação do BPN, do BES, do BANIF, da Caixa Geral de Depósitos, é o Sócrates e o Costa. Não. Podemos continuar aqui neste debate. Fui eu que gastei dinheiro. Mas a questão da estabilidade do sistema financeiro não é mesmo admitindo que é tudo verdade o que vocês dizem, mesmo admitindo, não é responsabilidade da governação portuguesa. Ou foi só em Portugal que estas coisas aconteceram. Bom, mas relativamente nós agora precisamos estabilizar 0,9 e 3%. É isso é que me faz muita confusão a mim. Na Europa? Faz muita confusão a mim. Pois, quantos países é que foram? Mas aquele de forma oficial ou como a Espanha foi? Oficial e oficiosa. A Espanha conta ou não? Não, conta. Oficial e oficiosa. Não foram todos. Exceptuando a Alemanha, pronto, eu diria que foram basicamente todos. Não foram. E agora, o que é que revelam estes resultados? Há aqui um incómodo, este 0,2 não é gato por lebre, não é? É lebre. 0,9 e 0,9. 0,92. 0,92 é uma coisa, 0,9 é outra. 0,92, peço desculpa. Eu comparei aqui com o 2. São assim uns Havemos de chegar ao zero, como dizia o Guterres, só fazer as contas. Era a propósito do PIB, exatamente. Mas eu sou teu amigo. 0,92. Este 0,92 incomoda. A mim não me dá especial alento nenhum, porque isto significa que nós continuamos a esmagar as pessoas para atingir um valor que a União Europeia nem sequer consegue estabilizar o que é. E isto é tão fictício que ora conta a Caixa, ora não conta a Caixa, ora o INE diz uma coisa, ora o Eurostat diz outra, e às duas, três, o que é que nós estamos a falar? Do que é que nós estamos a falar? É para acalmar... Não, mas é toda a dívida. Estamos a falar de dívida. Mas ela é toda a dívida. Agora, quanto ela para o déficit ou não é dívida. Sim, mas ela existia. Isso. Não vale a pena estarmos agora aqui... Vamos também avançar para ouvir o Luís Gomes deixa-me só para dizer, terminar. A propósito daquilo das reposições que o Rei aqui falou, não é? O Partido Socialista, as esquerdas no Parlamento, têm estado a fazer aquilo com que se comprometeram no início desta legislatura. Agora, não se consegue recuperar o nível de destruição que a governação, para lá da Troika,
para lá da Troika, deixou no país. Isto é impossível. Luís Gomes, que análise é que faz Não é a também estes bancarrota dados que foram Sócrates divulgados deixou pelo INE? E que o Partido Socialista deixaram. Isso não conta. Eu acho que é uma boa notícia, inevitavelmente, quando nós começamos a equilibrar as contas, e o meu problema com estes números não é exatamente a questão que se está aqui a colocar. É realmente como é que nós lidamos com esta imposição destas regras europeias numa lógica de rentabilização e ignorando completamente as populações, e tudo isto que vai ao desencontro de matérias fundamentais, que acho que demos passos muito positivos com esta governação, e portanto a mim espanta-me ouvir aqui do representante do PSD conseguir abordar a reposição de salários, de direitos, enfim, de um conjunto de recuperação da economia e dos direitos das populações que tem sido feito nestes anos e que é um exemplo e é uma referência até a nível europeu, pôr em causa isso. Mas eu acho que era preciso... Eu não pus em causa nada. Era possível... Se eu falo em seriedade, tem que ser sério, porque eu não pus aqui em causa reposição nenhuma. Aliás, eu não falo de cátedra. Eu tenho exatamente o exemplo. Portanto, eu não pus em causa recuperação nenhuma. Os senhores e o seu partido é que andaram a dizer que o problema não era dinheiro, e agora é que vêm dizer que o problema é dinheiro na reposição. E eu pergunto porque é que não repuseram tudo. Porque é que não dão aos professores tudo o que está cortado de há 10 anos atrás. Aliás, que foi iniciado no tempo da governação em que os senhores chamavam isso. Portanto, não há aqui nenhum problema de leviandade. Não, mas é que eu comecei exatamente por aí. Leviandade é quem vai prometer coisas às pessoas que está há 3 anos na governação e ainda não alterou. Isso é que é leviano e demagogo. Nós somos claros sobre as nossas posições e sobre onde podemos ir. Clarinha é zero. Não há nada de clarinho, senão já tinham aprovado. Com este Partido Socialista e, acima de tudo, com estas regras europeias. Vocês querem ir vender a alma ao diabo para chegarem ao poder. Só vocês querem ir. Isso já toda a gente percebeu. Agora, não há nenhuma leviandade. Há seriedade. Seriedade. Não tivemos no debate anterior, temos neste debate. O que é preciso é seriedade. E o que eu acho que o problema aqui tem a ver, essencialmente, com esta imposição europeia destas regras. Mas os senhores pertencem a um governo que tem essas regras. Que limita completamente essa é que é a contradição. Aquilo que é o investimento público, aquilo que é o combate ao desemprego, aquilo que é o desenvolvimento económico. E essa é a vertente que mais me preocupa, independentemente, é lógico, não posso deixar de saudar estes números, porque estamos aqui a inverter um processo muito negativo dos últimos anos, especialmente das governações de direita, mas que inevitavelmente não pode ser feita outra leitura a não ser um sinal positivo. Eu não posso deixar de dizer uma coisa, que é ver o Bloco de Esquerda a saudar o déficit. Que é uma coisa deliciosa, coisa que andaram durante anos a dizer, malandros a cumprir o déficit. E o Bloco de Esquerda agora saúda o cumprimento do déficit. É uma coisa deliciosa. Saúda o cumprimento do déficit à segunda, à quarta e à sexta, e depois aos outros dias da semana diz malandros da Europa, malandros da Europa. Mas depois votam todos os instrumentos para cumprir todos os mandamentos e os desmandamentos da Europa. Até da senhora Merkel. Que é uma coisa deliciosa. Portanto, os senhores conseguiram fazer uma coisa, que é dizer a 3 dias da semana uma coisa e o seu contrário nas outras todas. Portanto, quando me falam de seriedade, de coerência, mas qual é a coerência? O meu amigo acabou agora de saudar os dados, que é os 3%, aquilo que nunca na vossa vida vocês disseram, durante os últimos anos, vocês disseram malandros a cumprir o déficit, estas imposições europeias. Que são feitos com a reposição quer dizer, não há nada com o investimento. O investimento do Estado em Portugal é o mais baixo dos últimos 20 anos. O mais baixo, num governo da esquerda, pior que no tempo da Troika. São os dados, não sou eu, são os dados. Mas vamos falar que é sobre o 2020 e a forma como vocês o montaram? Não vamos falar disso. Mas os senhores não é isso. O investimento público que os senhores dizem defender, o investimento público que os senhores dizem defender neste governo, apoiado pela esquerda, eu só pergunto, é verdade ou é mentira que o investimento público do governo, que os senhores dizem que da alavanca era o investimento público, é o mais baixo dos últimos 20 anos?
mesmo passando a troika da herança que vocês deixaram da bancarrota, que pelos vistos o problema não é do Sócrates, é do juiz Carlos Alexandre. Quer dizer, o Sócrates é um santo, aliás, é o que se anda a preparar, que é, aliás, malandro é do Passos Coelho que vai dar aulas, bom é do Sócrates que vai passar à Universidade de Coimbra. Vamos avançar e centralizar Eu as também não pode questões. trazer para aqui tudo Não, aquilo não, que se vamos diz. avançar. Deixa-me só dizer Vamos aqui muito uma nota rapidamente, rápida Nuno. sobre coisa. Obviamente nós estamos aqui e representamos também os nossos partidos, mas nós somos homens livres, que temos pensamento próprio e que também divergimos daquilo que é a linha oficial. E por isso é permitido. Anterior desviei-me do meu partido em grande. A um socialista como eu discordar das regras europeias, mesmo sendo o Mário Centeno o presidente do Eurogrupo. Não, Mesmo claro. sendo, é possível. Nuno, e isso colide de imediato com aquilo concordas que é a comigo posição. que é uma grande posição de coerência. Não é a questão o Mário não Centeno é a à questão da segunda, coerência. quarta e sexta defender uma coisa e aos outros dias da semana Não ir é à a Europa questão e da dizer... Bom, vamos coerência. avançar É a questão da para o capacidade de tema ir mudando proposto e pelo fazendo Nuno Antão. evoluir as instituições. Muito claro, rapidamente, Luís claro. Gomes, só Não, para só avançar. para registrar, porque eu trouxe à baila a questão do investimento público, o desenvolvimento económico e o combate ao desemprego, que eu acho que este déficit condiciona, independentemente, não posso deixar de saudar o equilíbrio e a melhoria do equilíbrio, mas o problema é aqui, e é claro, sobre esta matéria, nós temos a nossa posição, no meu caso sou completamente coerente e estou em sintonia com aquilo que o Bloco de Esquerda defende. Nós discordamos destas limitações, discordamos destas regras, mas acima de tudo, e os ouvintes que nos estão a ouvir, passando a redundância, sabem perfeitamente as alterações que têm existido na sua vida concreta, no que toca ao melhoramento das suas condições de vida. E sobre essa matéria conseguimos o fazer paralelamente. Eu acho que isso é de salutar e de salutar. Vamos então avançar para o tema proposto pelo Nuno Antão, que tem a ver com as funções essenciais do Estado. Décadas de degradação, se podem continuar a ter respostas do passado. A que funções é que o Nuno a que te referes e que respostas é que têm de ser dadas de forma diferenciada? Eu não queria referir a nenhuma especificamente, aliás, nós já começámos esta questão. Nós ontem, salvo erro, ontem, até depois de eu ter enviado o tema, saiu um dado curioso, é que nós nunca tivemos, a despesa com pessoal em 2017 foi 11% do PIB. É um número equivalente a 1989. E nós não podemos, com este nível de despesa, por muito que nos queiram impor isso, por muito que isso corresponda até a déficits na casa de um ponto percentual, é impossível o Estado responder. É impossível, porque nós, sem as pessoas, exatamente mal comparado, mas o interior não se desenvolve e degrada-se porque não tem pessoas. A máquina do Estado não funciona se não tiver pessoas. E isto reflete-se no investimento público, nas infraestruturas, na saúde, na proteção civil, em todos, na educação. E nós não podemos continuar a querer debater exatamente da mesma maneira, como se estivéssemos nos tempos das vacas gordas, para essa expressão, de Cavaco Silva, querer exatamente o mesmo nível de respostas dessas alturas e termos este nível de despesa pública. Obviamente, isto degrada os serviços públicos e por isso é que nós tivemos, agora só foram acontecimentos trágicos, nós não os devemos estar sempre a recordar, mas também não os podemos esquecer. A questão dos incêndios, a questão, ainda há bocado falámos aqui da questão da legionela, a questão do sarampo, a questão da quantidade de descarrilamentos, por exemplo, que há felizmente sem grandes consequências para a saúde, para a vida das pessoas, mas com prejuízos brutais. A própria questão da ponte 25 de Abril, não pela celeuma que levantou nas redes sociais a propósito que a ponte agora vai cair, mas tem a ver com um ciclo de investimento que o país precisa, um ciclo de reforço de respostas sociais que é impossível ter com este nível de investimento. E é a partir daqui que temos que debater as funções do Estado. Não é estar sempre a recuperar para trás qualquer coisa que foi dita num momento qualquer, né? Como se nós, eventualmente aqui o Luís e o Bloco de Esquerda têm menos responsabilidades nisso, ou quase nenhumas responsabilidades nisso, mas como se PS e PSD
alegremente não tivessem conduzido o país, ora mais uns, ora mais outros, independentemente do número de anos, porque isto não é por estar lá há muitos anos que se faz mais, ou se estraga mais, ou se estraga mais, ou se estraga mais. Não é? A questão é que, perante esta circunstância, 4 anos do nós Passos Coelho poderemos é estar... pior que 8 do outro, já percebi. Não, mas não Já é, percebi, é do já Passos percebi. Coelho, da Troika e para lá Já da percebi. Troika, não é só do Passos. Se fosse só o Passos herança, Coelho, a herança de Se fosse gastar só- o que não tínhamos, deixar o buraco que deixámos, que não havia salários para pagar, não havia nada, isso não interessa nada. A gente agarra numa borracha, apaga essas consequências. interrupção permanente, Não, não é dá razão verdade. nenhuma. Vamos ouvir Há a razão primeira. nenhuma, não é? Claro. Não, e Tens estar a razão. evidenciar sempre o Tens mesmo razão. nível de argumentação de coisas que nós temos estabilizado no nosso pensamento, nós e os ouvintes. Quem nos Vamos, está a ver ou quem nos irá ver no YouTube a seguir Claro. ao programa da rádio. Eu acho Nós que temos sim. isso tudo estabilizado. Podemos continuar sempre a discutir isso. Daqui a bocado já vamos falar. Na primeira intervenção, foi um socialista que fez, não foi? Qual? A primeira intervenção da Troika. pois foi. Não foi. Pois Mas foi. quem é que governou antes? Pois foi. Quem é que governou antes? bom, vamos E a centralizar. segunda? Daqui a bocado estamos nesse Não, nível e de foi, discussão. foram sempre os mesmos. Sobre É verdade, tens as razão. funções essenciais do Estado. Eu acho que é disso é que o país precisa. De uma discussão séria sobre que Estado queremos. E a partir daí, então termos estes debates sobre se fez mais ou devia fazer menos aqui ou ali. Agora, nós não podemos continuar, por exemplo, no setor da saúde, não podemos continuar com os problemas seríssimos que temos por falta de recursos financeiros, recursos humanos, e dentro dos recursos humanos, médicos, enfermeiros, administrativos, que é uma coisa, há bocado cruzámos aqui uns comentários com eu e o Luís, não é? A dificuldade, por exemplo, que há de recortar administrativos. Não é? E nesse sentido, importa olharmos para a despesa com o pessoal e não estigmatizar a despesa com o pessoal que o Estado tem. Porque é isso que, da esquerda à direita, independentemente agora de se é mais um ou menos outro, estamos sempre a tentar atacar, digamos assim, de um Estado monstruoso como uma grande despesa com o pessoal, quando é esse pessoal que faz a máquina responder. 100 pessoas, a máquina não responde. Luís Gomes, relativamente a esta matéria, partilhas também desta análise em relação aos investimentos que estão condicionados? Esta matéria da reforma do Estado e as funções essenciais do Estado dá pano para mangas, não é? E podemos aqui escolher um conjunto de... Agora, eu acho fundamental 2 ideias-chave. Primeiro, é o garante do serviço público. E esse é fundamental numa sociedade democrática. O serviço público, seja lá as questões da saúde, da educação, dos transportes, depois podíamos ir falar sobre eles todos, não é? E sobre o que é que está bem, o que é que está mal, e acima de tudo percebermos a evolução que a sociedade tem no que toca à sua demografia, no que toca à esperança de vida que vai até mais longe, mas depois chega-se à conclusão, vivemos até mais tarde, mas temos uma qualidade de vida muito diminuta. Enfim, podemos entrar por um conjunto de matérias e, acima de tudo, percebermos que é fundamental nos tempos que correm a utilização e o bem utilização dos recursos. Isso é fundamental e esse é um debate sério. E eu gostaria aqui de trazer, até porque esta semana foi fruto muito desta matéria, o exemplo do problema. Aliás, o que o Nuno falou sobre a questão dos incêndios, e hoje tivemos o governo em peso, com o Presidente da República, um pouco por todo o país, no reconstruir e de sensibilizar a população e as questões da floresta, o problema da reforma da floresta. E depois também há esta vertente, é preciso ter coragem para mudar as coisas, não é? Fala-se muito das PPPs, da saúde, etc., mas depois mantém-se tudo na mesma. Fala-se muito do problema dos colégios privados e o financiamento dos colégios privados a nível do ensino, e eu até tenho filhos nos colégios privados, e isso não tem nada a ver com esta vertente, mas depois não se tomam medidas. E eu acho que hoje, por exemplo, está em cima da mesa, inevitavelmente esta semana, o problema da reforma da floresta e como é que nós vamos encarar o ordenamento da floresta e a respectiva reforma da floresta. E a verdade é que hoje olhamos e vimos por isso, e é preciso ter um conjunto de meios
porque é preciso ter equipas de sapadores florestais que funcionam, com meios, com preparação, com formação. Temos que ter uma reforma da proteção civil também, em que os seus homens e mulheres estejam formados e tenham meios, mas é preciso também ter vigilantes da natureza, é preciso ter a coragem de contrariar toda a legislação para diminuir a área do eucalipto, ou é preciso olhar para isto como um investimento público, no sentido de rentabilizar toda. Eu lembro-me que aqui há 2 anos, 3 anos, em que o Bloco de Esquerda lançou o problema do Banco de Terras, e como é que isso é decisivo e pode ser fundamental para contrariar a diversificação do interior. E, portanto, há aqui um conjunto de matérias que eu acho que e são estes exemplos que é preciso tomar medidas. E essa lógico que existe um diagnóstico, existem opções políticas claras, e esse é o passo que temos que dar. Rui Rei, relativamente a este assunto. Eu de facto, eu às vezes devo viver noutro planeta. E mais uma vez nós voltamos a falar o mesmo que falámos há uns dias atrás. E nós andamos aqui, e eu começo exatamente pela questão da floresta, mas já vou à questão essencial dos serviços públicos, que são essenciais. Agora, dizerem-me a mim que o problema da floresta é o eucalipto, até parece que o pinhal de Leiria não ardeu. Até parece. Portanto, está-se mesmo a ver que o problema dos incêndios no verão foi o eucalipto. Está-se mesmo a ver. Portanto, o que nós andamos aqui é, infelizmente, a deitar areia para os olhos das pessoas. A dizer que o problema é a reforma disto, a reforma daquilo, a reforma daquilo outro, a reforma E depois, no fim do dia, aquilo vai ficar tudo igual. Porque verdade. O problema não são falta de meios, o problema não é dinheiro, o problema não é nada disso. O problema é que tudo isso está capturado por meia dúzia de interesses e de interessados. E isso que a gente vê durante estes anos todos. Mas eu volto exatamente ao mesmo. Estes senhores que andaram a dizer durante anos que era tudo ao contrário, eu pergunto o que é que alteraram? O que é que alteraram? Mais, houve os incêndios no verão e negaram. A deputada Catarina Martins consegue meter um post no Twitter em que dizia o ano passado, que dizia assim, espero que chova. No ano anterior, com o Dr. Passos Coelho, só lhes faltou chamar pai. Chamou-lhe tudo, faltou pai. Agora, parece que mudou e disse, espero que chova. A isto chamam-me o quê? O que é que dizem que isto é? Coerência? Não. É outra coisa. A senhora deve ter metido férias. Não é? E o Sr. Primeiro-Ministro, que hoje está muito preocupado com a floresta, negou todas as evidências no ano anterior. E eu espero, com sinceridade, que o PSD não se deixe embarcar nesta história. Porque isto é tudo uma falsa questão. Andarem a dizer que o problema da floresta, ou o problema da saúde, ou o problema dos serviços públicos se resolve em encharcar as coisas de dinheiro. Houve 2 primeiros ministros que encharcaram o país de dinheiro e não deu bom resultado. Um chamou-se António Guterres, que encharcou o país de dinheiro e quando a coisa apertou foi-se embora. E o outro encharcou o país de dinheiro e deixou o país na bancarrota, que se chamou Engenheiro José Sócrates. Foi isto que aconteceu. Agora, vamos à questão, à parte séria da coisa. Porque tudo o resto é um fé-diver. Tudo o resto é um fé-diver. Que é dizer, vamos reformar, vamos meter os chapadores florestais, mais uma vez, como se no Pinhal de Leiria não existissem. Como se no Pinhal de Leiria não existissem lá os meios. Estavam na garagem. Estavam na garagem, fechados. Mas estavam lá os meios. Portanto, o problema que aqui está é que serviços públicos é que nós queremos ter. E que o país suporta. E depois é preciso distinguir. Há serviços públicos que são serviços públicos, o caso da educação, o caso da saúde, que são serviços fundamentais, mas que não quer dizer que seja o Estado diretamente a prestá-los a todos. Há outros que sim. A segurança pública, a segurança do Estado. Isso são serviços públicos inalienáveis. Não há volta a dar. Agora, há serviços públicos que têm que ser racionalizados para que as pessoas tenham um melhor serviço. Mas alguém acha que o problema de saúde em Portugal é um problema
de dotar ainda de mais dinheiro. Nós podemos dotar ainda mais dinheiro. O problema é que os interesses na saúde são de tal forma brutais que ainda ninguém teve a coragem de acabar com eles. Olha, a começar com a medicina. Acham que faz algum sentido o Portugal não formar a quantidade de médicos suficientes para as necessidades que tem o país? Bem, claro, se perguntarmos à Ordem dos Médicos, eles dizem que os médicos que existem em Portugal são suficientes. São. Então vão lá contratar médicos. Olha, para ir para Salvaterra. Ou para ir para Santarém. Mas não precisa, para ir para Vila Franca. Não há médicos. Vêm-me dizer, bem, estão mal distribuídos. Olha, eu, mais uma vez, tenho 45 anos. Ainda sou do tempo em que ainda sou do tempo em que não, então, mas vocês abriram milhares de cursos de medicina, milhares. Mas eu ainda sou do tempo em que em Vila Franca de Xira não havia advogados em todo lado. Hoje em dia nós temos advogados em qualquer sítio. Eu não defendo a mesma política, agora defendo que haja uma maior abertura das universidades, por exemplo, para resolver uma coisa tão simples que é um médico no Serviço Nacional de Saúde e, por exemplo, nos centros de saúde. Aquilo que andamos todos a falar, sim, da esquerda à direita há 40 anos, que é preciso resolver. E aqui é culpa da esquerda à direita, com certeza, e do PSD, com certeza que é. Mas é preciso resolver, e é preciso coragem para resolver isto, que é acabar com os lobbies, porque enquanto não acabarmos com eles, quem sofre é a população. Fica também. Portanto, essa é nota. fundamental resolver estes problemas, mas não é estes problemas fazendo de conta, porque agora o que nós estamos a fazer é todos os meses aumentar a dívida do Serviço Nacional de Saúde e as pessoas têm hoje camas fechadas, não há enfermeiros, camas e pisos dos hospitais fechados. Portanto, e agora? É preciso pô-los ao serviço das pessoas para resolver o problema. Isso é fundamental. Entretanto, vamos avançar com o tema proposto pelo Luís Gomes, do Bloco de Esquerda. Aliás, o Bloco de Esquerda propôs, no âmbito da Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no exercício de funções públicas na Assembleia da República, a criação da entidade da transparência a funcionar junto ao Tribunal Constitucional e que terá como função analisar e processar todas as declarações de rendimentos e detentores de cargos políticos e altos cargos públicos, desde o Presidente da República até aos presidentes de juntas de freguesia. Segundo as últimas notícias dão conta, a proposta terá o aval do PS e também do PCP. Perguntou ao Luís Gomes como é que acha que esta proposta vai ser acolhida pelos outros partidos, sendo que já pois, esta isso indicação... é uma boa pergunta que eu depois no final queria fazer aqui ao meu colega Rui, e também pelos se o PSD tem alguma ideia do que é a nova direção do PSD pensa sobre estas matérias, mas eu independentemente da proposta... Sobre quais matérias? Sobre esta matéria da transparência. Qualquer uma. Mas em todo o caso... mas eu farei essa pergunta no fim. Mas a questão aqui, independentemente da proposta ter vindo do Bloco, deixar de vir, eu acho que é aqui fundamental percebermos que é preciso credibilizar a política e acima de tudo, olharmos com toda a transparência para aquilo que é o exercício do ato público em si. E, portanto, a mim parece muito bem a criação deste organismo, que iria fiscalizar os rendimentos, como disse bem, os interesses públicos dos quadros superiores da função pública, vai desde o Presidente da República ao Presidente de Junta de Freguesia, seja lá qual for a sua dimensão, e, portanto, esta comissão eventual que irá trabalhar, e eu espero que chegue a conclusões e que delibere realmente avançarmos numa maior transparência no que esta matéria diz respeito, é fundamental para esta credibilização. E, portanto, a maior eficácia na resposta de controle às incompatibilidades, ao controle das próprias riquezas dos titulares dos cargos públicos, ou a possibilidade de uma permanente consulta por parte de todos à informação destes representantes e que intervêm na coisa pública. Portanto, na prática, esta maior transparência é fundamental, e hoje realmente aquilo que fica em cima da mesa é realmente
percebermos um pouco o que é que a direção do PSD pensa sobre esta matéria. E não sei se o Rui nos pode ajudar sobre isso. Acho que é importante, até porque é perceber, só para terminar, era importante perceber a real avaliação da atividade profissional e empresarial e financeira quando estamos a exercer o cargo público. Eu acho que isso é fundamental para a democracia. E para eu acho que era importante perguntar aqui ao meu camarada do Bloco de Esquerda se conhece a lei que existe neste momento. Sim. E em que parte da lei que existe neste momento é que isso que acabou de dizer não está lá explícito. Qual é a parte? Que era para ficarmos todos a perceber o que é sério e o que é demagógico. Portanto, explique-nos lá aqui a todos qual é a parte da lei neste momento. Olha, eu tenho um cargo público. Sou eleito na Assembleia Municipal, fui vereador e ocupo um cargo de administração de uma empresa municipal. E a minha mulher era deputada. Portanto, nós éramos criminosos. Eu não conseguia abrir uma conta sem antes ser escrutinado e ir à administração do banco e ir ao Banco de Portugal. Portanto, sejamos claros. E eu pergunto-lhe, depois de ter feito esse filme todo, eu faço-lhe uma pergunta. Com a atual legislação que existe em Portugal, qual é a parte que não é escrutinado dos políticos? Falou aí da consulta. Qual é a parte dos meus rendimentos que o senhor não consegue consultar? O senhor ou qualquer munícipe, qualquer ouvinte que nos esteja a ver, amanhã pode ir ao Tribunal Constitucional e consultar os meus rendimentos. Todos. Mas qual burocrático? Não há cá nada de burocrático nisto. Não há cá nada de burocrático nisto. Há rigoroso, que é chegar lá, pede os meus rendimentos e faz. O senhor está a dizer que é altamente burocrático. Diga-me lá, qual é que é a burocracia que existe? Explique lá aqui aos ouvintes qual é a parte da burocracia que existe. Não sabe. Pronto. Disseram-lhe. Não sabe. Claro que não sabe, porque eu já lhe fiz a pergunta, dei-lhe a oportunidade de dizer. O senhor fez aí, encheu o peito e disse: vamos lá ver o que é que o PSD sabe. E eu faço-lhe uma pergunta: vamos lá ver o que é que o Bloco de Esquerda sabe. O que é que o PSD diga lá. defende? O que é que o Bloco de Esquerda... Não é que o senhor não defende nada, porque o senhor vem defender uma coisa que já está na lei. E eu faço-lhe uma pergunta. Diga-me lá, aqui à frente, toda a gente, qual é a parte dos meus rendimentos, porque eu a próxima vez que aqui estivermos, eu trago-lhe os meus rendimentos. Para ver. Porque eu estou à vontade. Portanto, eu trago-lhe os meus rendimentos e, se quiser, abro-lhe aqui a minha conta do banco e se eu ver o que quiser, à frente de toda a gente. Não tem problema nenhum. Portanto, essa não me serve. Não é permitido. Eu dou-lhe. Eu autorizo. Eu autorizo. Está bem, portanto, como vê, mas a questão não é isso, é a sua autorização. Não é que o senhor vem aqui, é porque o que eu acho que os políticos, nós não queremos saber, o que eu é acho é que os políticos, o que eu acho é que os políticos têm que se dar ao respeito. Eu vou-lhe dizer. Não, mas isso não é acessível. Eu acho que os políticos, não, peraí, eu não sei se o PSD vai votar a favor ou não. Se fosse eu, perguntava ao Bloco de Esquerda, aqueles que votaram a favor do financiamento partidário sem limite, foram eles. Votaram a favor do sistema partidário sem limite, feito nas costas de toda a gente. Não é verdade. Nas costas de toda a gente. Agora vem aqui armar-se em arautos da transparência. Tudo conversa da treta. Quando em Salvaterra de Magos apoiavam, quem apoiavam na gestão da Câmara? Estão a ver? Em Salvaterra também só tinham uma. Portanto, vê-se logo o exemplo. Vê-se logo o exemplo. Pronto, a senhora que lá estava. Sim, então. Portanto, aliás, o Nuno Antão sabe bem. Portanto, os senhores apoiavam quem apoiavam, que era logo demonstrativo. Agora, eu volto-lhe a dizer, eu volto-lhe a fazer uma pergunta aqui à frente de toda a gente, que é: qual é a parte da transparência que existe agora dos detentores de cargos públicos que não é possível escrutinar? Do meu ponto de vista, eu vou-lhe dizer, é possível escrutinar tudo. É possível escrutinar tudo. Mas foram os senhores que não votaram a favor de uma proposta que o PSD apresentou, que foi inverter o ónus da prova. Isso é outra coisa. Que foi dizer que políticos e não políticos que apresentassem determinados rendimentos ou que tivessem determinadas fortunas tinham que provar de onde veio o dinheiro. E os senhores não estiveram de acordo. Nuno, relativamente... Espera, deixa-me só terminar. Espera lá, deixa-me lá terminar. Deixa-me lá terminar. E os senhores não estiveram de acordo. Agora, eu vou-lhe dizer qual é que seria a minha opinião. Eu não sei o que é que o PSD, a Direção Nacional do PSD, pensa sobre esta matéria.
Bem, mas uma próxima vez posso começar a preparar-me para saber o que é que eles pensam em algumas matérias em concreto. Eu vou-lhe dizer, eu se estivesse no Parlamento... Eu se estivesse no Parlamento... Eu se estivesse no Parlamento, teria, sinceramente, muita dificuldade em entrar nesta lógica, a não ser que estendêssemos isto a toda a gente. Estendêssemos isto a toda a gente. E não só aos políticos. Não, a toda a gente. A toda a gente, incluindo ao seu doutor juiz. A toda a gente. Para explicarem a toda a gente, afinal, o que é que cada um ganha e como é que cada um ganha a vida. Eu estou à vontade. Eu não sei se os meus amigos estão à vontade, mas eu estou. Eu amanhã, a próxima vez que aqui viermos, eu posso trazer os meus rendimentos. Não quer nada, só estou a dizer. O meu amigo está disponível para acabou trazer de dizer aqui... que isso estava acessível a todos. Agora está a dizer que estamos disponíveis para. Afinal, não está a dizer. O meu está... Não, é que o senhor está a falar de coisas que não sabe. Não estamos a falar de si, pessoalmente. Não, o meu amigo está a falar de coisas que, pelos vistos, não sabe. Vamos é que ouvir, as minhas ouvir também declarações, os meus rendimentos, estão depositados no Tribunal Constitucional. Portanto, agora, defende assim. O que o senhor defende, o que o seu partido defende, é que esteja numa página da internet público para toda a gente, todos os rendimentos. É isso que defende. É isso que defende. É porque o meu salário, como eu sou um administrador público, o meu salário toda a gente o conhece. Bom, vamos ouvir, portanto, eu sou facilmente, mas eu e todos os outros. Por isso é que é fácil perceber quando um político ou um detentor de cargo público tem uma determinada fortuna, é muito fácil perceber. Agora, o que eu não... E peço desculpa. O que eu não embarco... Eu distingo muito bem o criminoso do outro. Seja ele político, seja ele do PSD, do PS, do PCP ou do Bloco de Esquerda. Porque malandros há em todo lado. Eu distingo muito bem isto. Agora, não aceito, mas não aceito mesmo, não aceito que se lance lama para cima dos políticos, dizendo que isto é tudo uma cambada e que é preciso meter aqui um cão de guarda, porque eu acho que isso não faz nenhum sentido. Não faz nenhum clara sentido. Também Portanto, a posição eu do gostava Rui que me Nuno, explicassem se o que querem é mesmo pôr terminar tudo na internet, visível a todos, que é para toda a gente não ter o aspecto burocrático, ainda não me explicaram qual é. Mas, para perceber, é isso que eu gostava de saber e não só vir com questões de conversa que, no fim do dia, produzem pouco. Nuno, esta comissão, na prática, o que é que vai alterar relativamente àquilo que já existe em lei? Eu gostaria de ser simpático, mas também tenho muita dificuldade. Há bocado falei da questão da estrutura jurídico-legal que nós temos no nosso país. Todas as propostas que vão no sentido do compra-se a lei são boas propostas. Agora, parece-me que não é preciso estarmos a desperdiçar tempo, não é? E aumentar a estrutura com compra-se a lei, porque efetivamente a lei já tem os mecanismos todos, por via direta, por via da máquina fiscal, todos, já existem todos. Não é? Agora, nada disto se consegue se a ética, a clareza dos procedimentos individuais, do bom senso, da responsabilidade individual, se cumpra. Não há, se hoje podemos conhecer um caso ou outro de alguém que exagerou, a lei já existe toda. A criação, eu vinha por caminho a pensar nisto, a criação desta entidade que substitui o Tribunal Constitucional é a admissão de que, num Estado de Direito Democrático, o Tribunal Constitucional não é capaz de exercer a sua função. É o que esta proposta acaba por dizer. Isto já existe. O Tribunal Constitucional tem essa responsabilidade, mas como os senhores não são capazes de o fazer, vamos criar aqui outra entidade. Quer dizer, é demasiado. Nós não precisamos nada disto, absolutamente para nada. Eu percebo o discurso, percebo a clareza, percebo a transparência que é preciso ter, mas não é com mais estruturas que nós a vamos conseguir. E sobre a consulta, quero ser muito claro sobre isso. Nós, num Estado de Direito Democrático, com a Constituição que nós temos um conjunto de direitos, liberdades e garantias, com mecanismos de peso e contrapeso, com mecanismos de fiscalização entre os vários pilares essenciais da democracia. Não é? E, num Estado de Direito como o nosso, as declarações, os rendimentos, a atividade de cada um dos cidadãos tem que ser controlada, neste caso, pelo Tribunal Constitucional. Ponto.
não é de consulta nem objeto de devassa pública. Porque nós sabemos como é que o país funciona. Sabemos como é que funciona e a forma como... Mas neste momento o Tribunal Constitucional está a exercer bem essa função? Não sei se está, não. Não sei se está ou não. Não tenho capacidade para avaliar isso. Tenho que olhar mais para aquilo. Aparentemente não estará. Até por basta vermos a questão da entidade reguladora das contas dos partidos, que também funciona junto do Tribunal Constitucional e tem poucos recursos. Mas isso, se é uma questão de recursos, não é? Até porque a despesa com o pessoal está demasiado baixa. Posso só dar uma nota? Sim. O PSD de Vila Franca foi consultado há uns dias por causa de uma fatura de 30 euros. Ouça, vamos lá ver. Não estamos a falar de 300 mil euros. Estamos a falar dessa entidade das contas que pediu esclarecimentos de uma fatura de 30 euros. Isto anda tudo a brincar. Não sei se é brincar, porque aquilo é feito por amostra, não é? Aquilo é feito por amostra, por isso é provável. Mas não precisavam de mostrar Vila Franca. Podiam mostrar outros. outros. Não sei como é que... Não sei podiam mostrar outros. Eu estou a falar do PSD, podiam mostrar outros. Nós estamos a falar de uma coisa que são meia dúzia de questões. Falamos de meia dúzia de questões. Mas vamos ao essencial. Vamos a brincar. A tendência é para a transparência, o sistema é que tem que ser transparente. Não é cada um de nós ter que estar a garantir essa transparência, porque nós sabemos do que é que resulta isso. São centenas e centenas de primeiras páginas de jornal, de redes sociais, a propósito de coisas que nunca foram provadas. Nunca foram provadas, só porque há esta suspeita, aquela ou outra. A máquina do Estado tem capacidade de saber estas coisas todas. E tem que ter a capacidade. E tem que ter a capacidade de ser garante para as pessoas que as coisas estão como deve ser. Vamos ver então como é que vai decorrer esta votação para terminar depois. Tudo o que seja, cumpra-se a lei, vamos, ande-se para a frente. Luís Gomes, para finalizar. Não, é só muito sucintamente dizer que o problema é exatamente este que o Nuno acabou de dizer, né? Que é preciso que haja o garante que a lei seja cumprida. E reconheceu-se aqui que realmente existe aqui um conjunto de dificuldades. Eu não sei se existe exagero ou se não existe exagero. Por acaso, tanto o Bloco de Esquerda como o Partido Socialista, em Salvaterra de Magos, nós até conversámos isso, eu e o Nuno Antão, sobre o problema da utilização das salas do município para fins partidários, e a burocracia brutal que foi aquilo, e que a gente decidiu não utilizar, porque preferíamos pagar a utilizar. Mas são essas as regras. Agora, vir-nos dizer que toda a gente cumpre e, portanto, nós vamos confiar. Eu acho que para o aprofundamento da democracia, para a credibilidade das pessoas, né, é fundamental fazerem esse investimento e criar as condições para o Tribunal de Contas, para quem de direito, arranjar mecanismos para que as coisas sejam claras, transparentes. É isso que se quer, em ponto final. Vamos terminar assim esta primeira parte do Checkmate e regressamos depois de um compromisso publicitário na segunda parte para discutir o tema proposto pelo Rui Rei. Regressamos para a segunda parte do Checkmate e vamos já avançar para o tema proposto pelo Rui Rei, que tem a ver com as questões da aeronáutica. É um tema muito abrangente. Rui, relativamente a esta área da aeronáutica, de que forma é que pode ser esta área potencializada no nosso país e até gerar eventualmente a criação de postos de trabalho nesta área? Eu aqui, neste caso, puxava mais a brasa à minha sardinha, ao meu concelho, a Vila Franca de Xira, em particular, a Alverca do Ribatejo. A maior indústria aeronáutica do país situa-se em Alverca do Ribatejo. Portanto, se existe indústria aeronáutica a sério, ela, ao dia de hoje, ainda está situada em Alverca do Ribatejo, ainda bem. São cerca de 2.000 trabalhadores nas oficinas gerais de material aeronáutica e hoje detidas maioritariamente pela Embraer, em que o Estado, penso que ainda tem 35% do capital da empresa, detido pela Empordef. E, portanto, o que eu gostava aqui de chamar a atenção e de salientar é os aspectos positivos desta indústria, que celebra 100 anos em Portugal e em Alverca do Ribatejo, e chamar a atenção que é fundamental para o país e para o concelho em particular que se aprofunde este setor de atividade, que se consiga criar laços e raízes ainda maiores no concelho. Laços e raízes não é só das pessoas, mas das fontes de saber, que se crie
ainda maior formação profissional associado à ASOGMA e cursos de formação superior também associados à ASOGMA. Porque o que é difícil hoje de deslocalizar é o conhecimento. Porque, infelizmente, o que é mais fácil de deslocalizar são as pessoas. E, portanto, o que eu gostava era que o país e o Conselho focassem os investimentos da indústria aeronáutica em Alverca do Ribatejo e não, infelizmente, nos últimos anos, só em investimentos, neste caso, em Beja, ligados à aeronáutica, quando eu acho que a Alverca do Ribatejo tem excelentes condições, quer para a manutenção aeronáutica, quer inclusivamente para a formação de pilotos, por exemplo, com a utilização da pista da Alverca do Ribatejo para utilização civil. Quando a Alverca do Ribatejo tinha excelentes condições para operar outro tipo de voos, porque estamos a 5 minutos de Lisboa, inclusivamente o check-in e o check-out poderia ser feito diretamente no comboio. Quando não precisávamos de construir mais nenhuma infraestrutura porque ela estava lá feita com o comboio e que poderia ser feita diretamente. E, portanto, o que eu gostava era que a Alverca do Ribatejo pudesse ser, de facto, prioridade para todos os governos e para a Câmara de Vila Franca em particular, no que diz respeito à indústria aeronáutica. Mas isso agora, não com a revisão do plano diretor municipal, vão ficar contempladas áreas para a implementação de negócios ligados a esta área, não é? Poderá alavancar aqui algum investimento? Os meus colegas de painel podem não ser testemunhas disto, mas Vossas Excelências são com certeza. Na última revisão do plano diretor municipal, eu, enquanto vereador da oposição à época, fui o único vereador que discutiu com a maioria socialista nas 11 sessões de revisão do PDE. E eu, só por mera curiosidade, desafiava-vos a que verificassem o que é que eu disse e escrevi. Não só falei, foi disse e escrevi, está escrito, sobre a questão da aeronáutica. E o que disse na altura o Partido Socialista, o atual Presidente, e por acaso o Partido Comunista sobre a aeronáutica. Quando nós propusemos que todo aquele perímetro fosse alargado para que as próprias ASOGMA se pudessem expandir. Portanto, o problema disto é que nós, entretanto, desde a última revisão do PDM até hoje, passaram-se, se não estou enganado, 10 anos. Portanto, eu quero dizer que nós perdemos 10 anos. Pode-se dizer que mais vale tarde do que nunca. Mas não precisam de acreditar no que eu estou a dizer. É só ir ver essas declarações e esses documentos que ficaram escritos, o que é que à época se dizia sobre, de facto, a indústria aeronáutica, o cluster aeronáutico, o aglomerado que é fundamental criar em Alverca, para que os jovens que ali estão, que estudaram na Escola H. Coutinho como eu, ou na Infante Dom Pedro, que hoje não existe, ou na Pedro Jacques Magalhães, em toda aquela zona, sejam estimulados a pensar, a criar, a investir, a serem empreendedores nesta área e tenham ligações à aeronáutica e ligações à ASOGMA. Porque só assim, a criar laços com a cidade, com o Conselho, é que nós podemos garantir que a aeronáutica em Alverca do Ribatejo fica mais 100 anos. E isso é que é fundamental, porque é a maior indústria do Conselho de Vila Franca de Xira. São poucos concelhos cujo maior empregador não é o município. Os senhores, se pensarem um pouco, mesmo em Lisboa, sozinha, só eventualmente a TAP, a ANA, será maior que a Câmara Municipal de Lisboa. Mas tirando Lisboa, não há muitos municípios que tenham empresas privadas, que tenham maior número de pessoas empregadas e a trabalhar mais do que os municípios. Vila Franca de Xira tem a ASOGMA. A ASOGMA tem mais trabalhadores do que tem o município. É um ativo estratégico fantástico, extraordinário, porque a riqueza é criada ali. Nós o que tínhamos era que estimular esta empresa, estimular a ligação ao Conselho e à cidade e estancar de uma vez por todas aquilo que infelizmente foi feito nos últimos anos, que foi dilapidar o património aeronáutico de Alverca, como por exemplo a saída do Museu do Ar para Sintra, porque era mais importante para alguns senhores generais almoçar e jantar na base aérea de Sintra é melhor do que em Alverca. É mais demodé Alverca, digo eu. Mas não é assim. É o nosso Conselho e é um Conselho que deveria ser estimulado e de forma a que os nossos jovens pudessem ter um futuro e um futuro na aeronáutica que é com certeza mais aliciante do que outros setores de atividade e com mais futuro
neste momento do que outros setores da filiera. Nuno, relativamente a esta questão, uma questão muito específica, mas a esta indústria aeronáutica em Alverca. Duas notas prévias sobre aquilo que o Rui disse. A primeira, tomando como boa, e não tenho razão nenhuma para não tomar como boa aquilo que ele disse sobre as propostas dele, é que ter razão antes do tempo é sempre a mesma coisa que não ter razão nenhuma. Ou então, numa variante mais Pedro Santana Lopes, estava escrito aí nas estrelas que o Rui um dia havia de ter razão sobre esta importância estratégica da aeronáutica no Concelho de Vila Franca. E não é só no Concelho de Vila Franca, já agora dizer que no Concelho de Salvaterra há umas largas dezenas de pessoas que ou trabalharam ou continuam ou estão a trabalhar ainda, claro, estão no ativo na Zogma, e isso, como é óbvio, a Zogma tem um impacto também em todos os concelhos aqui à volta, que é importantíssimo, e tudo aquilo que ele aqui referiu, nomeadamente na questão do conhecimento, do know-how que se adquire aqui, da tecnologia de ponta com que se trabalha, o prestígio para o país também, que daqui sai, é de manter esta aposta estratégica, independentemente de poder haver outros, porque isso também depois escapa um bocado à máquina do Estado, escapa ao Estado, apesar de poder condicionar o investimento privado, mas o facto de estar a investir também noutras partes, no interior do país, já agora só para, mesmo sendo uma capital de distrito, é no interior do país, não invalida que se mantenha este esforço aqui, este esforço de investimento aqui, assim como depois do outro lado do rio, por exemplo, a questão do ambiente, do turismo, das autofrutícolas, da floresta, né, em que as coisas se complementam do ponto de vista regional, umas às outras. Agora, se isto deve ser uma estratégia só do Concelho de Vila Franca, tenho dúvidas que deve ser só do Concelho de Vila Franca. Se isto deve estar inserido numa estratégia da área metropolitana de Lisboa, tenho mais dúvidas ainda. Porque, como o Rui aqui disse, em jeito de brincadeira, ou não, e eu subscrevo o facto de não ser brincadeira, o Museu do Ar saiu daqui por força de um capricho qualquer. Este até provavelmente será dos menos caprichosos que fomos tendo nas nossas forças armadas, mas uma estratégia de desenvolvimento de um setor como este, agregado, junto, obviamente, é onde está, mas tenho dúvidas que seja na área metropolitana de Lisboa que isso corresponda ao desenvolvimento que efetivamente deve ter para Vila Franca, e passando o rio para Vila Franca, a Zambuja, Cartaz, Salvaterra, Benavente. É uma... Provavelmente neste assunto somos todos efetivamente unânimes de esquerda. Ou não? Luís Gomes, relativamente a esta área da aeronáutica. Exato, o Rui trouxe aqui uma matéria muito particular e que, independentemente de ter influência numa região, até no país, muito particular, com um conjunto de episódios que ele viveu como autarca, e, portanto, sobre esta matéria, até porque nem tive a oportunidade, porque não sabia qual era o tema, a não ser quando cheguei aqui, nem tive a oportunidade de saber já agora qual era a posição, que tinha sido a posição do Bloco de Esquerda sobre estas matérias em Vila Franca. Mas, em todo o caso, a mim o que me parece, e é lógico que é fundamental para a região, para o país, apostar numa diversidade económica e de investimento, e a aeronáutica certamente passará também por um conjunto de estratégicas que me parecem a mim que devem ser globais. E, portanto, esta coisa daqui de achar que Beja e Sintra, e depois como é que isto vai-se aqui, eu acho que é possível e deve ser feito haver uma estratégia global, nacional, sobre a aeronáutica e sobre outras, e articular aqui as potencialidades que cada um pode dar e como é que elas se vão interligar. E quando nós pensamos, e como autarcas, e como eu também sou autarca, também eu sei, porque temos de dar resposta direta à população e ao nosso concelho e a tudo essa influência, mas em matérias como estas e com este potencial, como o Rui disse bem, vai muito para além da região e da dinâmica
que influencia diretamente naquilo que normalmente é os postos de trabalho associados aos municípios como os principais, e aqui não é, contraria, em todo o caso não pode deixar de se ter uma visão estratégica global sobre a aeronáutica e articular as potencialidades diversas que possam existir. Antes de terminarmos o checkmate, porque amanhã, domingo, é domingo de Páscoa, eu perguntava ao Rui Rei quem é que gostava de oferecer um ovo da Páscoa esta Páscoa 2018. Olha, eu oferecia e ofereço um ovo de Páscoa. Oferecia aqui um ovo de Páscoa aqui ao meu camarada Nuno Antão. Porque apesar de terminarmos em ambiente de harmonia, de facto é a demonstração de que é possível estarmos muitas vezes em acordo, para além daquelas que estamos em desacordo, mas neste caso é possível criar consensos para gerar o avanço e o desenvolvimento, já como dizia o poeta. E neste caso oferecia aqui ao Nuno Antão, porque ele precisa de um ovo de Páscoa, precisa de alguma doçura, porque de facto o que aqui discutimos e o que aqui temos vindo a constatar demonstra que de facto temos que dar ao povo algo de doce, porque como se diz um ditado popular, às vezes com papas e bolos se enganam os tolos, e portanto neste caso eu dava aqui ao Nuno Antão para ele ir saboreando isto até o nosso próximo encontro, para vir mais alegre e mais empenhado na visão que temos para o desenvolvimento da sociedade portuguesa, e que verdadeiramente o que estamos a fazer vai deixar a chamada pesada herança para outros que aqui venham, e eu não desejo isso ao meu filho nem aos filhos do Nuno Antão. Portanto, eu acho que um ovo de Páscoa ajudaria aqui de alguma forma a ter uma outra visão para o futuro. Nuno, a quem é que oferecias um ovo de Páscoa? Eu vou acabar. Vai para o Rui Rei, não é? Vou retribuir ao Rui. A determinada altura desenvolve-se a teoria de que Portugal estava melhor, os portugueses é que não. Nós hoje temos a certeza que os portugueses estão melhores, mas o Rui insiste que não. Que não. Todos nós, independentemente dos receios com o futuro e da fragilidade do crescimento do nosso país, porque não vale a pena andar a contornar essas questões. Mas os portugueses hoje estão efetivamente melhor, vivem melhor, têm mais esperança no futuro. Não é? E por isso eu ovo, mais do que um ovo da Páscoa, porque eu não sou muito crente dessas coisas, é um ovo com a esperança de que o Rui se torne menos ácido com os problemas da sociedade e que contribua com propostas mais, sem ser as questões ácidas, com propostas que levem a que a sociedade se una em torno de desígnios que levem que os nossos filhos não tenham as pesadas heranças que começaram já agora, só porque fazer referências a Guterres levaria-nos ao Oásis e ao pai do monstro do meio de milhão de funcionários públicos precários. Ou do Afonso Henriques? Não é tanto. É em Cavaco. É em Cavaco que, aliás, é reconhecido por todos como pai do monstro da estrutura pesadíssima do Estado, e o Oásis, eu não me recordo, foi o Miguel Macedo, ou foi o Cadinho, um deles que construiu um oásis. Braga de Macedo. Mas pronto, agradeço o ovo, retribuo, e já agora só por referência, porque nós andamos nisto há muitos anos e vamos partilhando estas coisas todas. Eu faço anos hoje, 31 de março, por isso. Parabéns, o ovo até vem como parabéns, prenda, parabéns, não Páscoa, parabéns. Até vem da prenda. Luís Gomes, a quem é que oferecia um ovo de Páscoa? Nós falámos aqui de duas trágicas notícias que o ano passado assolaram o nosso país, a Legionela, neste caso concreto em Forte da Casa, e o problema dos incêndios, e certamente destinava para aí as vítimas e para as famílias destes dois trágicos acidentes e incidentes no nosso país, e acima de tudo dar um sinal de esperança. Acho que realmente o Rui faz este discurso
mas realmente os dados são concretos no combate à austeridade, etc. E revertermos todo esse declínio que o governo de direita, PSD, CDS e a Troika penalizaram grandemente durante vários anos o país e os portugueses, e isso reverteu-se, mas queria destacar acima de tudo estas vítimas e aproveitar também para dar os parabéns ao Nuno. Muito obrigada. Terminamos assim mais uma edição do Checkmate. Eu quero agradecer, quero agradecer mais uma vez a vossa presença, o Rui Rei do PSD, o Nuno Antão do PSI, o Luís Gomes do Bloco de Esquerda. Muito obrigado e regressamos para a próxima semana com mais um Checkmate. De recordar que o vídeo deste Checkmate vai estar disponível no canal 258 da Mel já a seguir ao meio-dia. Também vai estar disponível no canal do YouTube da Rádio Íris e continuamos à espera das vossas sugestões e questões através da página de Facebook do Checkmate ou através do e-mail martacarvalhal@irisfm.pt, onde pode colocar questões direcionadas para os nossos painéis de comentadores. Bom dia e boa Páscoa.